Paz do Senhor, meus irmãos, podem tomar os vossos lugares. Eu gostava de ler convosco um texto que se encontra em Colossenses, Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Colossenses 3, 12. E vamos ler a palavra do Senhor, que diz: Uma vez que são o povo santo de Deus, escolhido e amado por Ele, a vossa conduta deve ser marcada por compaixão, bondade, humildade, modéstia e paciência. Ajudem-se uns aos outros e, se alguém tiver alguma razão de queixa contra o outro, deve perdoar-lhe, assim como o Senhor vos perdoou. Também se devem perdoar uns aos outros. Acima de tudo, tenham amor uns pelos outros, pois é isso que nos une perfeitamente. Reine nos vossos corações a paz de Cristo, para a qual Deus vos chamou, para formarem um só corpo e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo viva nos vossos corações com toda a sua riqueza. Procurem instruir-se e animar-se uns aos outros com muita sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos inspirados, louvando a Deus de todo o coração. Tudo o que disserem ou fizerem, seja em nome do Senhor Jesus e por meio dele, agradeçam a Deus Pai. Em apenas 6 versículos, nós encontramos 3 menções a sermos gratos, a sermos agradecidos. E ao longo de toda a Bíblia, nós vamos encontrando momentos e passagens em que somos chamados a ser gratos, a ser agradecidos. Nós hoje estamos a celebrar o Dia de Ação de Graças. E Dia de Ação de Graças porquê? De onde é que isto vem? Ação de Graças porque há alguns anos atrás, ali 1600, alguns peregrinos ingleses, cristãos ingleses que foram viver para a América e que foram povoar aquilo a que nós hoje chamamos de Estados Unidos da América, eles tiveram muitas dificuldades. Encontraram grandes dificuldades, não conheciam o clima, não conheciam a terra, não estavam habituados a nada do que se passava lá do outro lado do Atlântico, e então eles tiveram mesmo muitas dificuldades em estabelecer-se ali. E numa das terras houve um grupo, uma tribo, que ajudou alguns destes ingleses que estavam ali a viver e os ensinou as técnicas da terra, os ensinou truques quanto ao clima, como é que haviam de cultivar, como não haviam de cultivar, e isso resultou numa grande colheita. Então, quando eles tiveram aquela grande colheita, eles ficaram tão gratos, tão agradecidos a Deus, por apesar de todas aquelas dificuldades pelas quais tinham passado, terem resultado numa colheita fabulosa e tão gratos que eles estavam também àquele povo que os ajudou e por aquele povo não ter sido agreste com eles e não ter até simplesmente aniquilado com eles porque tinham tido a possibilidade de o fazer, mas eles conseguiram fazer uma amizade com aquele povo e então estavam tão gratos a Deus por isso que aconteceu, que durante 3 dias fizeram uma celebração da ação de graças e durante 3 dias celebraram e agradeceram ao Senhor, fizeram refeições juntos com esse povo indígena e durante 3 dias fizeram aquilo que passou a ser comemorado como o tempo de ação de graças. Mais tarde, já uns 200 anos depois, o presidente dos Estados Unidos, perante um clima terrível que se estava a viver de guerra no país, e então ele institui isto como um feriado oficial e passa a ser oficial nos Estados Unidos da América a haver o feriado, o Dia de Ação de Graças. Bem, e nós que importamos tanta coisa dos outros países, importamos tanta coisa que não presta e dos Estados Unidos nós podemos retirar este exemplo de sermos agradecidos e de pararmos uma vez no ano para nos focarmos apenas em sermos gratos, em estarmos agradecidos a. É claro que nós cristãos não ficamos agradecidos num dia. Nós temos todos os dias, a toda a hora, motivos para ser gratos. Mas é o recordarmos naquele dia muito específico. Então hoje nós estamos aqui a pensar exatamente nisto, no sermos gratos.
E nós encontramos logo à frente, em 1 Tessalonicenses 5,18, um verso que nos leva também a isto. E este verso diz: sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos a Cristo. Então, se nós estamos unidos a Cristo, se nós pertencemos a Ele, Ele pede isto de nós: sejam agradecidos em todas as ocasiões. Aqui é que fica a parte mais difícil, não é? É porque se me oferecerem uma prenda, eu sorrio, estico a mão, agradeço a prenda e fico feliz porque recebi uma prenda. Não é assim convosco? Recebemos a prenda e ficamos gratos. Que bom, que bênção. Olha, aquela pessoa lembrou-se de mim, ofereceu uma prenda. Eu fico feliz e agradeço por isso. Quando nós recebemos as bênçãos do Senhor, nós somos agradecidos. Obrigada, Senhor. Obrigada porque fizeste isto. Obrigada, meu Deus. Ai, mas ali não é isso que diz. Não é para sermos agradecidos quando acontecem coisas boas. Ali diz ser agradecidos em todas as ocasiões. E aqui é que fica a parte complicada, não é? Sermos agradecidos em todas as ocasiões? Conseguimos isso? É que o ser agradecidos em todas é muito difícil mesmo. Mas a Bíblia diz algo muito especial. E nós vamos ver o que diz neste versículo de Romanos 8, 28. E este versículo diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Acreditamos nisto? Todas as coisas contribuem para o nosso bem? Todas, mesmo todas? É o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é verdade, não é? Acreditamos na Bíblia. Mas é aí que muitas vezes é difícil. Olha, faz agora um ano, precisamente, que de repente recebemos a notícia de que a minha mãe estava no hospital, nas urgências, ia ser operada de emergência e assim, uma pessoa que estava lindamente a vender saúde, de repente vai para o bloco operatório com um cancro agressivo já com 7 centímetros no intestino. E o prognóstico é: preparem-se para o pior. E agora? Agradeçam a Deus por isto, não é? Vamos agradecer ao Senhor, não é? Então, a minha mãe que estava lindamente feliz da vida, a vender saúde, há meia hora atrás, de repente está preparada para entrar no bloco operatório com: preparem-se para o pior. Vamos dar graças a Deus por isso, não é? Ai. Não é? É aqui que as coisas pesam. Mas é aqui que é a hora de também ser agradecido. Porque se Deus permitiu isso, de alguma forma vai contribuir para o meu bem. Certo? E para o bem dela, claro, em primeiro lugar, que também é uma filha de Deus. E é o momento de sermos gratos também. É duro? É. É duro. Não compreendemos o porquê? Não compreendemos o porquê. Queríamos que fosse diferente? Queríamos que fosse diferente. Humanamente falando, meu Deus, guarda-me disto, eu não quero isto, porque é que isto está a acontecer? Mas com os olhos da fé, nós temos de pensar: isto de alguma forma vai ser bom para mim. E o que é certo é que é mesmo. Porque quando nós confiamos plenamente em Deus, e é nesses momentos, no momento da aflição, que nós provamos a nossa confiança em Deus. Porque confiar em Deus quando está tudo bem, não é? Qual é a confiança que eu tenho que ter em Deus nesse momento? Está tudo bem? Eu confio, mas graças a Deus está tudo bem. Mas quando vem a aflição, quando vem o peso, é nesse momento que nós provamos quem realmente somos. Olha, a minha mãe provou quem realmente era ao dizer as últimas palavras à Joana antes de lhe darem anestesia: o Senhor está no controle, querida, está tudo bem. Ela provou quem era.
Não ficou a lamentar-se, ai, o que me havia de acontecer, minha rica netinha. Não, o Senhor está no controle. Ok? É nestes momentos que nós temos de ser gratos. Assim, isto está a acontecer, vai ser para o meu bem. Olha, e foi. E foi. E foi. Oramos ao Senhor, os irmãos oraram ao Senhor por ela, oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor que abençoasse. E um ano depois ela está outra vez a vender saúde. Sem nenhuma sequela do que aconteceu, nenhuma sequela, não foi preciso nenhum tratamento, não foi preciso nada. E lá está ela, cheia de saúde, a testemunhar o que o Senhor fez e a deixar os médicos parvos por aquilo que aconteceu. E mais uma vez a fortalecer a nossa fé e a dizer, vale a pena confiar. Porque nós sabemos em quem confiamos. E quer morramos, quer vivamos, nós somos do Senhor. E nós não sabemos o que é que nos espera. Ontem no funeral da irmã Gracieta alguém me dizia algo que mexeu, gostei de ouvir aquelas palavras, mexeu comigo. Alguém dizia assim, bem, eu não queria que isto acontecesse. Eu gostava muito da nossa irmã, não queria que isto acontecesse. Mas ao ver as pessoas que aqui estão, hoje a ouvir o Evangelho, ao ouvir estas pessoas que estão aqui, eu dou graças a Deus pelo que aconteceu. E isto é tremendo. Porque nós temos de pensar nisto, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. E a nossa vida tem de estar nas suas mãos. A nossa vida tem de estar completamente no seu controle, para podermos confiar nele em cada momento. E sabermos que aconteça o que acontecer, nós temos de confiar plenamente, porque isso está a contribuir para o meu bem. Mesmo que eu não compreenda, porque eu não compreendo muitas vezes o que se passa, mas eu tenho de confiar, isto está a contribuir para o meu bem. E confiando plenamente disso, nós aí sim podemos ser agradecidos. E podemos dizer, obrigada, Senhor, porque eu estou a passar por isto. Obrigada porque me estás a fazer viver isto. Porque eu sei que isto de alguma forma vai ser bom para mim. Porque se eu sou fiel ao Senhor, se eu amo ao meu Deus, se eu sou fiel a Deus, tudo o que me acontece vai ser para o meu bem. Algumas coisas vamos compreender enquanto aqui estamos, outras se calhar só na eternidade. Quando chegarmos perto do Senhor é que vamos entender. Mas garantidamente é para o nosso bem. E a Bíblia diz, e tudo isto são palavras de Paulo, a Bíblia diz logo a seguir, Paulo diz em Colossenses 2,7, algo também muito, muito, muito interessante. Ele diz, estejam enraizados nele. Enraizados. Nós hoje temos ali uma árvore, não é? E esta árvore representa mesmo isto. O estarmos enraizados, estarmos bem firmes nele. Construam a sua vida sobre ele. E se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E como é que termina o versículo? Vamos dizer todos juntos? E deem sempre graças a Deus. Nós dizemos muitas vezes até de uma forma banal. Graças a Deus. Não é? Olha, está a chover. Olha, graças a Deus já não preciso de regar o jardim. Não é? Ai, sai de forma banal. Ai, graças a Deus. Olha, sobrou almoço. Olha, graças a Deus não tenho que pensar em jantar. E dizemos isto de forma banal. Mas a Bíblia manda-nos fazer isto de forma séria. Não é? Como é que diz ali? Deem sempre graças a Deus. Porque tudo aquilo que se passa connosco, tudo aquilo que nos acontece, se nós acreditamos que Deus está a permitir que isso nos aconteça, se nós acreditamos que isso é para o nosso bem, então eu tenho de agradecer. Seja bom ou seja mau. Eu tenho de estar preparada para ser grata, agradecer, dizer obrigada a Deus, dar graças a Deus, porque isso, de alguma forma, vai ser bom para mim. Mas para nós é muito mais fácil ficarmos a lamentar, não é? Olha o que me havia de acontecer. Olha que desgraça a minha vida. Olha-me agora mais isto. Já tinha uma carga tão grande, agora mais isto em cima de mim. Não é mais fácil? Somos humanos. Aí dentro não corre sangue. Todos têm carne, certo? Todos somos feitos de carne e sangue. E para o ser humano é mais fácil lamentar, não é? É mais fácil nós, oh, coitadinho de mim, do que, graças a Deus por isto.
É mais fácil, humanamente falando é assim, nós somos humanos, ok? E todos nós temos esses momentos, todos nós passamos por isso, todos, não há volta a dar. Enquanto aqui vivermos vamos passar por isso. Mas uma coisa é certa, nós podemos sempre confiar, porque mais são as bênçãos recebidas do que as coisas tristes que vêm à nossa vida. Nós conseguimos contar com muita facilidade as tristezas, não contamos? Dói-me isto, dói-me aquilo, dói-me aquilo outro, dói-me aquilo outro, não é? E vou ao supermercado e isto já subiu o preço e aquilo já subiu e agora como é que se vai? E estamos sempre a fazer, é só. Mas se contarmos bem, lembram-se daquele hino, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. E quando começamos a contar, opa, tanta bênção que nós temos para agradecer, tanta coisa que nós temos para dar graças, tanta coisa. E eu agora queria vos desafiar. Quantos dedos temos na mão? 5 dedos. E agora eu gostava que cada um de nós pensasse numa bênção por cada dedo. Pode ser? Nos segundos, e eu sei, não vão ter dedos na mão que chegue. Mas vamos pensar assim rapidamente. 5 bênçãos. Conseguimos? Ponham lá os vossos dedos a funcionar. Vá lá. Vamos a pensar. Vamos lá. Primeira. Só pensar. Não é preciso verbalizar. Só pensar. Então, primeira, já pensamos? Segunda. Terceira. A quarta. A quinta. Todos conseguimos pensar em 5 bênçãos? E se continuássemos com os outros dedos todos, nem os das mãos e dos pés iam chegar. Porque rapidamente nós íamos conseguir contar tanta bênção que o Senhor nos tem trazido à nossa vida. Tanta coisa que mesmo parecendo má inicialmente, depois se transforma em algo bom na nossa vida. Tantas situações complicadas que mais tarde percebemos que tínhamos mesmo de passar por aquilo para depois estarmos mais fortes para passar por uma outra situação que aí vinha a seguir. Então são tantas as bênçãos. Eu desafiava todos a ficarmos de pé e vamos ser gratos. E nesta hora eu gostava que todos ao mesmo tempo, levantássemos a nossa voz para agradecer a Deus. Desde os mais pequeninos que têm tanta coisa para agradecer a Deus, ou não temos? Temos tanta coisa para ser gratos. Tanta coisa. Até aos mais velhos, todos nós. E todos em simultâneo, vamos levantar a nossa voz e agradecer a Deus por tanta bênção recebida, por tanta coisa extraordinária que Ele tem feito na nossa vida. E se neste momento estás a passar por algo complicado, estás a passar por algum momento também difícil, agradece a Deus por isso, confiando que isso vai ser bom para ti. Ok? Não sabemos como, não compreendemos como, mas isso vai ser bom. Então, confia nisso. Eu não sei porquê, mas sei que isso vai ser bom. Então, todos a uma só voz, vamos levantar a nossa voz e vamos agradecer a Deus por todas estas bênçãos. Nesta tarde eu gostava de falar convosco acerca de um homem grato. Quantos aqui acham que são gratos? Deixe-me fazer-lhe a pergunta de outra maneira. Quantos aqui acham que têm motivos para ser gratos? Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 17, e a partir do versículo 11, a Bíblia relata a história de um milagre que Jesus fez. Diz a palavra de Deus que quando Jesus se dirigia a Jerusalém, atravessou a Galileia e a Samaria. E ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 doentes com lepra, ficaram a uma certa distância e puseram-se a gritar: Jesus, Mestre, tem pena de nós. Jesus olhou para eles e disse: vão ter com os sacerdotes para que eles vos examinem. E foram, e enquanto iam no caminho, ficaram curados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou e louvava a Deus em voz alta. E ajoelhou-se aos pés de Jesus, curvando-se até ao chão em agradecimento. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados?
onde estão os outros 9? Mas nenhum voltou para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Depois disse-lhe: levanta-te e vai-te embora. A tua fé te salvou. Até aqui a palavra do Senhor. Nesta tarde, eu gostava de falar convosco acerca de um homem que voltou. Veja, 10 homens foram curados por Jesus, 10 homens repararam que estavam curados, 10 homens viram que a sua situação tinha mudado por completo e um deles decide voltar para Jesus, numa atitude de gratidão. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus quer fazer coisas grandes na tua vida, na minha vida. Até posso dizer diferente: Ele tem feito ao longo dos anos coisas grandes nas nossas vidas. Quantos podem dizer que Jesus tem feito coisas grandes na sua vida? Pode dar glória a Jesus. E quanto é que eu tenho agradecido por isso? E quanto é que eu tenho sido grato por isso? Jesus quer fazer coisas na tua vida. Mas há uma maior, a maior de todas. Aquele homem voltou grato porque tinha sido curado, mas Jesus tinha uma coisa maior para ele. E eu quero te dizer que a coisa maior que Jesus quer fazer na vida do homem e da mulher é transformar um homem condenado ao inferno para a eternidade, a um filho de Deus. Esta é a coisa maior que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida. Esta é a coisa maior que Deus tem feito ao longo dos anos na vida de homens e de mulheres. E para que isso fosse possível, Ele enviou Jesus Cristo para vir à cruz do Calvário, dar a sua vida em meu lugar, em teu lugar. E quando Jesus ele foi levantado lá no madeiro e ele morreu, ele verteu o seu sangue por cada um de nós. Ele perdoou os nossos pecados, que foram limpos por causa do seu sangue vertido. E agora, através da sua morte na cruz do Calvário, Ele transforma um condenado ao inferno num filho de Deus. Nesta tarde, eu não sei exatamente como é que tu chegaste aqui. Eu não sei exatamente o que é que tu vinhas a pensar quando viestes para aqui. Mas nesta tarde eu quero te dizer que Deus quer te dar a maior oportunidade que tu podes ter para estares grato a Deus. Porque Ele quer fazer de ti um filho seu. Se é que tu não aceitaste Jesus Cristo como teu Salvador, se tu ainda não aceitaste Jesus Cristo como o teu único Salvador, hoje pode ser o teu dia. Hoje é a tua oportunidade. Hoje é o dia que Deus tem feito para que a tua vida possa mudar por completo. Então somente tu precisas dizer: Jesus, eu aceito que tu foste à cruz do Calvário morrer por mim. Olha, estes homens, eles olharam e eles disseram: eu estou muito contente porque eu fui curado. Mas houve um que voltou para dar graças a Deus por causa daquilo que Jesus já tinha feito na sua vida. E sabe o que aconteceu? Ele, para além de ter sido curado, ele foi salvo. Para além de ele ter recebido cura para a sua enfermidade, que fez com que ele vivesse o resto dos seus dias livre daquela doença, ele conseguiu algo muito melhor, algo que não termina com a morte, algo que não termina com o túmulo, mas algo que permanece para a vida eterna. Ele foi tornado num filho de Deus. Jesus voltou-se para ele e disse-lhe: a tua fé te salvou. Nesta tarde, talvez tu vieste à procura de uma bênção qualquer para a tua vida. Talvez tu tenhas andado à procura de alguma coisa que tu necessitas para o teu agora. Talvez tu tenhas andado à procura de algo que tu necessitas para o teu imediato. Mas eu quero te dizer que isso é pouquinho, porque Deus tem algo muito maior para ti. Ele quer dar-te a vida eterna. Ele quer fazer de ti um filho seu. E Ele já pagou o preço necessário. Enviou Jesus Cristo para ir à cruz do Calvário e morrer em teu lugar. Enviou Jesus Cristo para dar a sua vida na cruz do Calvário por mim
e por ti, para que eu pudesse ser salvo por Ele. Nesta tarde eu não me quero alongar muito mais, mas nesta tarde eu quero fazer um desafio, e o desafio que eu quero fazer é: já experimentaste esta salvação de Jesus na tua vida? Já experimentaste isto que Jesus comprou para ti na cruz do Calvário? Será que tu já te tornaste um filho de Deus? Não por causa de seres melhor do que os outros, não por causa de seres especial, não por causa de teres alguma coisa que alguém não tenha, mas por algo muito especial. É que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que tu fosses condenado, mas para que tu fosses salvo por Ele. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não estando olhando para a tua condenação, mas estando olhando para a tua salvação. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo porque Ele queria que tu e eu fôssemos feitos filhos de Deus e pudéssemos viver a eternidade com Ele. Nesta tarde eu gostava de perguntar se no nosso meio nós temos alguém que quer dizer: realmente eu já ouvi falar de Jesus, realmente eu até acho que em algumas situações da minha vida eu preciso de Jesus, mas eu quero mais do que isso, eu quero ser salvo por Ele, porque eu quero ser um filho de Deus, eu quero garantir a minha eternidade com Cristo. Eu quero garantir que quando os meus olhos se fecharem aqui, abrir-se-ão na presença de Deus e eu viverei com Ele para sempre. Nesta tarde eu quero orar por ti. Não sei onde tu estás, mas eu ia te pedir que levantasses um braço para que eu possa ver e eu possa orar por ti. Eu estou vendo lá ao fundo do meu lado direito, estou vendo aqui mais à frente também. Podem baixar que eu já vi. Aqui do meu lado esquerdo também estou vendo. Pode baixar que eu já vi. Não sei se temos mais alguém. Nesta tarde levanta o teu braço como eu estou fazendo. Podes baixar que eu já vi. Não sei se temos mais alguém. Levanta o teu braço como eu estou fazendo e torna a baixar. Porque eu já vi. Nós vamos ficar todos de pé. E eu vou pedir a estas pessoas que possam vir à frente. Vou pedir também ao grupo de louvor que cante e canta connosco nesta tarde. Grato sou. Eu estou muito grato porque Jesus Cristo veio à cruz do Calvário dar a sua vida por mim. E porque Jesus Cristo veio à cruz do Calvário dar a sua vida por mim, agora o inferno perdeu mais um. Eu não continuo correndo para esse lugar, mas tem sido aberto um caminho aberto por Jesus Cristo para a vida eterna. Esse é o lugar que Deus comprou para nós. Aleluia, 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 aleluia. Nesta tarde